E no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, ó Deus. Nós queremos agradecer por este momento, por este culto, por estarmos aqui em comunhão, ó Deus, o privilégio de ouvir a Tua palavra, e quando muitos não têm, e quando muitos escolheram não ouvir. Agradecemos, ó Deus, já pelos louvores que foram entoados, pelos dízimos e ofertas, por aqueles que chegaram até aqui. Nós te damos graça porque o Senhor tem nos sustentado. Pedimos agora, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo através da Tua palavra, que o nosso coração esteja preparado, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que o Senhor quer dizer, Senhor Deus, a cada um de nós, que a nossa mente, o nosso coração estejam prontos, e que não seja uma conversa paralela, e que não seja o toque de um celular, e que não seja nada, Senhor Deus, mais importante do que esse momento, o momento da Tua palavra. Possamos nos aquietar, e que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos, podem sentar. Como nós sempre temos falado, irmãos, acerca do livro, ou melhor, da carta aos Efésios, nós chamamos essa carta de o manual de guerra. É o manual do cristão. Esse manual, essa carta, juntamente com outras, tem muitos recursos que ele nos dá em relação à nossa vida cristã, em relação a como andar com Deus e tudo que iremos fazer, como atacar e como nos defender das artimanhas do inimigo, e como nós iremos avançar no reino de Deus. Isso está contido não só em Efésios, mas em toda a palavra de Deus. Mas Efésios, ele dá mais ênfase em relação ao cristão, na sua preparação, no avanço do Evangelho. E o tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é andar ou andando, né, em novidade de vida. E nós entendemos, irmãos, que uma vez com Cristo, entendemos que uma vez que tomamos essa decisão, uma vez que estamos na caminhada com Deus, nós precisamos andar em novidade. Nós precisamos ter uma renovação em nossas vidas. Não é de entender, de compreender alguém que se diz nova criatura, não demonstrar no seu dia a dia que mudou, que houve uma transformação, uma restauração. Isso não condiz com a palavra. Então aqui nós temos alguns recursos, algumas recomendações que a palavra ela nos faz nesse texto. E ele começa dizendo qual é o nosso modo de andar, como nós temos andado, como nós temos nos comportado, qual é o nosso comportamento diante do mundo, qual é o nosso comportamento diante da sociedade, do mundo em que vivemos. E aí no versículo 17 que nós lemos aí, o texto diz: isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então veja que logo ele começa com uma advertência, falando que
Isso eu digo e no Senhor eu testifico. Eu trago o Senhor como testemunha sobre cada um de nós. E quando nós lemos a palavra, nós descobrimos algo interessante. Essa palavra ela foi escrita para crentes, irmãos, para cristãos, servos de Deus, pessoas que estavam na caminhada, pessoas que estavam aprendendo. E se a palavra diz, dá essa advertência aqui, logo Paulo falando, dizendo, é necessário que não andeis como eles andam, é porque tinha alguém que ainda estava andando, é porque tinha alguns que ainda permaneciam, insistiam, queriam, não mudavam, estavam regredindo. Ele disse, não, olha, o nosso andar agora é diferente, nós não podemos mais andar, nós não podemos mais ir. A vida cristã, irmãos, no momento em que nós aceitamos a Cristo, é um caminho onde nós passamos de um lado para o outro, e aquele acesso que nos deu lugar ao novo caminho, aquele acesso precisa ser derrubado, quebrado, para que a gente não volte. Precisamos andar em novidade. Amém? Então a própria carta de Efésios, ela vai nos dar alguns meios de como nós não devemos andar como andam os gentios. No capítulo 5 aí, ainda, de Efésios, bem pertinho aí, irmãos, versículo 1 e 2, olha o que ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Então o que ele diz? Nós não devemos mais andar como andam os gentios, nós precisamos ser imitadores de Deus, como servos, como filhos amados de Deus. Eu não sei se você notou aí, irmãos, mas a palavra está dizendo que você é amado de Deus. Você é amado por Deus. Eu não sei o que o mundo diz, eu não sei o que as pessoas falam, eu não sei o que a sociedade diz sobre você, mas a palavra diz que eu e você somos amados de Deus. E nós precisamos ser imitadores desse Deus que nos ama, e devemos demonstrar esse amor, andar em amor. Ah, meus irmãos, e nós como povo de Deus, como servos de Deus, amor é algo que precisa fluir em nossa vida. Amor é uma palavra que não pode ficar só em palavra. Nós precisamos de ação. Quando fala de amor, o cristão ele precisa andar, demonstrar, ele precisa exalar esse amor cristão. Lá em João, no capítulo 13, quando Jesus ele fala com os discípulos, o capítulo 13 de João é aquele momento onde Jesus ele lava os pés dos discípulos, um sinal de humildade. E aquele momento que ele tem com os discípulos é um momento íntimo, é um momento puro, é um momento em que ele está com eles, entre muitos outros momentos. Ele está ali, perto dos discípulos, bem pertinho deles. E o ato de lavar os pés. E Jesus olha para eles, lá no versículo 34 de João, capítulo 13. Ele diz: novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento velho? Ele diz: o novo mandamento vos dou, que vos amei como eu vos amo. Qual é o mandamento antigo? Amai o próximo como a ti mesmo. Não sei se você já prestou atenção, mas Jesus muda essa questão de amar o próximo como a ti mesmo. Ele diz: você não vai amar o próximo como a ti mesmo, você vai amar o próximo como eu amo. Porque tem dia que nem você mesmo se suporta, tem dia que você quer tirar a sua vida, tem dia que você não quer se levantar da cama, tem dia que você não quer fazer nada. Como é que vai amar o outro?
Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu amei a vocês. E aí ele diz: todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês. Amém? Então o cristão precisa andar em amor, não andar como andam os gentios. Amém? Ainda no capítulo 5 de Efésios, versículo 8, como deve andar o cristão? Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Amém? O cristão precisa andar na luz, irmãos. Trevas para nós, o que era oculto, ficou para trás. Tudo agora é luz, tudo é as claras. Nós andamos na luz, precisamos de luz, precisamos de tudo claro. Tudo que você imaginar, tudo que está escondido, todo negócio mal feito, toda tramicagem, tudo que está em oculto, tudo que é escondido, a palavra diz que não é de Deus, irmãos. Porque tudo que é de Deus é as claras, tudo que é de Deus é claro, é luz, é dia. Amém? Então o cristão, ele não pode andar em caminhos tortuosos. Ele não pode fazer negócios que sejam negócios que são tortuosos, que são escondidos. Precisa ser claro, como a água. Precisa ser claro, como a luz. Amém? Andai na luz como filhos da luz. Como deve andar os cristãos? Não como andam os gentios. Amém? Ainda em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, olha só o que ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, nós devemos andar como pessoas sábias, como pessoas prudentes. Os dias são maus. Na quinta-feira, eu quero dizer para você que não está vindo na quinta-feira, você está perdendo a grande oportunidade de aprender mais da palavra de Deus. Quinta-feira nós demos uma palavra em Provérbios 24:10. E a palavra diz: se te mostras fraco no dia da adversidade, a tua fé é pequena. Se te mostras fraco no dia mau, no dia da adversidade, no dia das dificuldades, nos dias das tribulações, a tua fé é fraca. A palavra aqui no versículo 16 de Efésios capítulo 5, ele fala: nós devemos remir o tempo, conhecer o tempo, porque os dias são difíceis, os dias são maus. E nós precisamos nos fortalecer em Deus pelos dias maus. Amém? Porque os nossos dias, irmãos, não são apenas pudim e Coca-Cola. Não são só alegrias. Nós temos dias maus. Nós temos dias amargos. E nós precisamos do Senhor. Mais do que os outros dias, nós precisamos andar na graça de Deus. Sem Ele nós não alcançamos nada, irmãos. Amém? Então os dias são maus. Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da adversidade, no dia da luta, a tua fé é pequena, meu irmão. Amém? Então nós devemos andar. Como nós andamos? Nós não devemos andar como andam os gentios. Nós temos uma novidade de vida. Nós temos algo a mais em nós, através da força do Espírito Santo que atua em nós. Amém? Então, como andam os gentios? Aí, no texto, versículo 18, ou melhor, ainda no final do versículo 17, ele vai explicar como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós falamos aqui outro dia sobre os pensamentos.
O inimigo das vossas almas, meus irmãos, o inimigo das nossas almas, ele ama os seus pensamentos. A nossa mente é muito carregada de lixo. A nossa mente é muito cheia de coisas desnecessárias. Nós não nos damos conta disso. Nós devíamos aprender com as máquinas. O computador, o seu celular mesmo, quando ele está enganchando, vamos dizer assim, quando ele está parando, é porque está cheio, né? Você tem que tirar vídeo, você tem que tirar os conteúdos lá, aplicativo, não sei o que. E aí aparece uma mensagem: está cheio de coisas desnecessárias, limpe, para que ele possa funcionar melhor. Mesmo assim, a nossa mente. Passamos o dia enchendo a nossa mente com coisas que não edificam. Não temos pensamentos sobre Deus. Não pensamos nas coisas espirituais. Por isso a advertência, olha só, final do versículo 17: eles andam na vaidade dos seus pensamentos. Se a gente voltar no capítulo 2 de Efésios, ele diz, versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Os ímpios, os gentios, irmãos, eles têm a mente voltada para as coisas do mundo e não para as coisas espirituais. Por isso a palavra diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque para ele é loucura. Amém? É loucura. E voltando para o nosso texto, versículo 18: obscurecidos de entendimento, eles fazem a vontade dos seus pensamentos, e agora eles têm o pensamento, ou melhor, o seu entendimento obscurecido. É tudo negro, é tudo escuro, é tudo nebuloso. E quando a gente encontra as pessoas e diz: oh, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ter um encontro com Deus, ele diz: eu não consigo ler a Bíblia. E não consegue, irmãos. A palavra não entra. A palavra diz que Satanás cegou o entendimento para que eles não entendam. Olhe, a palavra é clara, diz: eles andam, eles fazem isso, eles estão com os seus corações, ou melhor, eles estão com o seu entendimento obscurecido, está tudo escuro, eles não conseguem enxergar nada, não conseguem fazer nada. Outra observação ainda no versículo 18: eles são alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Eles são totalmente ignorados, eles ignoram tudo que é espiritual, meus irmãos. E aí você pode estar dizendo: eu não ignoro. Mas a palavra é uma advertência para nós como cristãos, que ignoramos também muitas vezes as coisas espirituais e nos esbaldamos naquilo que é carnal, é espiritual, enche os nossos olhos e o nosso coração, alheio às coisas de Deus. E nós, quando pregamos, quando falamos para as pessoas que não conhecem a Deus, essa palavra ela cai como uma luva, mas será que não cai para nossas vidas? Será que ela não se encaixa em algum momento em mim? Eu também não sou alheio às coisas de Deus, por causa da ignorância em que eu vivo da palavra. Se nós voltarmos lá para Oséias capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer: o meu povo tem pecado, porque lhe falta o conhecimento.
Então o problema não é só dos ímpios, o problema não é só dos gentios. Esse problema, essa dificuldade, ela estava chegando na igreja, para não dizer que já chegou. Mentes obscurecidas, pessoas que são alheias à vida de Deus, da palavra, não sabem nada, não conseguem nada, não avançam, não chegam a lugar nenhum, porque eles são totalmente alheios a Deus e a sua palavra. Ainda ele diz, no versículo 18: pela dureza dos vossos corações. Quantas vezes nós já falamos sobre a dureza do coração do homem? O homem com o coração endurecido. E mais uma vez eu digo, o problema não é só os gentios, é uma advertência para a igreja de Deus. Muitas vezes fechamos o coração, muitas vezes fechamos e não deixamos a palavra entrar. Eu aceito essa palavra de bênção, mas essa de advertência não. Aí você já quer ir demais. Não, você está indo muito ao pé da letra. Não, você está fazendo uma interpretação errada do que você quer dizer. E aí nós fechamos o coração, irmãos, para que Deus possa trabalhar na nossa vida, para que Ele possa estar quebrantando o nosso coração. Nós precisamos baixar a cabeça e deixar que Deus trabalhe na nossa vida, irmãos. Quebrar o nosso coração, assim como Davi deixou que o profeta Natan aquebrantasse o seu coração com aquela palavra, quando ele trouxe uma palavra de advertência para Davi e disse: você é homem, você está errado. E ele baixou a cabeça e disse: eu reconheço o meu erro, eu aceito a palavra. E muitas vezes nós não aceitamos e falamos: vai embora daqui, quem está errado é você que não sabe fazer as coisas. E a palavra diz que nós precisamos andar não como andam os gentios. Amém? Ainda avança um pouquinho, né? Ele diz, versículo 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, com avidez cometeram toda sorte de impureza. Então fazem, acontecem e acham que aquilo está tudo bem. Nós precisamos andar não nesses caminhos, mas voltar à palavra de Deus que nos adverte. Amém? Vamos aqui para Tito, capítulo 3. Tito capítulo 3, a partir do versículo 3, olha o que a palavra diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, não é porque nós somos bonzinhos. Nós estamos aqui, não é porque nós fazemos coisas boas. Nós estamos aqui por causa do sangue de Cristo. Ele nos lavou, Ele nos resgatou, Ele nos regenerou, Ele nos salvou. É por isso que estamos aqui. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo com os crentes de Éfeso, para que eles não voltassem, mas que eles progredissem, mas que eles avançassem, que continuassem a sua vida. Irmãos, se você estudar sobre Éfeso, era uma cidade totalmente pervertida, e as pessoas que eram salvas ali eram salvos pela graça de Deus. Eram pessoas que realmente queriam entregar sua vida a Cristo, queriam deixar a vida pregressa, queriam deixar a vida ruim, porque tudo que tinha ali levava
vida promíscua. Então aceitar a Cristo ali era um desafio. E eu digo hoje, irmãos, à medida que avançamos, à medida em que progredimos nesse mundo mal, a cada dia fica mais difícil você ser um crente fiel. Você renunciar, você abrir mão de muitas coisas, porque são muitos atrativos, são muitas coisas boas, muitas coisas que chamam a atenção. Então, para a igreja de Cristo hoje, fica cada vez mais difícil e uma renúncia cada vez maior para que possamos viver em novidade de vida. Amém? Amém? Mas, versículo 20. Ele diz: mas não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Estou ensinando a vocês isso aqui. Eu estou mostrando, porque não foi isso que Cristo ensinou. Não foi isso que os apóstolos ensinaram. Não foi andar como os nécios. Não foi sobre a vida de Jesus. Não foi o que ele fez. Foi o que ele deixou escrito. Foi o que ele deixou para nós. Paulo, ele mostra, a palavra mostra, irmãos, aos irmãos, mostra a cada um de nós, que a questão é não conhecer mais sobre Jesus ou sobre Deus, mas conhecer a palavra dele, obedecer a palavra dele, como Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, como já falamos aqui, os teólogos, os historiadores, os arqueólogos, os professores de teologia, esses homens conhecem muito, irmão, muito sobre Deus, sobre Cristo, mas o que conhecem são histórias, não conhecem a verdade da palavra que transforma, de uma palavra restauradora e transformadora em suas vidas. Amém? Por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar, mas Jesus, a partir dos 12 anos, quando ele está no templo, não sei se você lembra, naquela passagem que Jesus está no templo discutindo com os doutores, e tem a festa lá em Jerusalém. Ele vai com seus pais para Jerusalém, e eles perdem Jesus. José e Maria vai embora e o menino fica sozinho. Mas ele está lá no templo, irmão. Ele está debatendo, ele está ensinando, ele está mostrando as escrituras. E a palavra diz que eles voltam e vão buscar o menino. E a partir dali, Jesus tem 12 anos. E Jesus desaparece da história. E ele aparece com 30 anos, no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. E aí os historiadores, os exploradores da palavra, eles dizem que desse período de 12 anos até os 30, Jesus estava na Índia. Eu não sei quem estava lá para contar, mas ele disse que estava aprendendo com os indianos a filosofia da vida, aprendendo como se deveria viver. E tudo que Jesus ensinou vem da sabedoria indiana, da sabedoria milenar, está amarrado em nome de Jesus. Irmãos, uma coisa nós aprendemos: se a Bíblia não declara dos 12 anos aos 30 anos onde Jesus estava, você só vai saber quando chegar lá. Quando chegar lá você pergunta, porque se você for explorar, você vai encontrar muita coisa, e esse caminho que você vai traçar pode lhe levar para outros lugares, e você pode não saber mais voltar. Eu conheço muitos que se perderam no meio do caminho daí, das internet, das coisas da vida, procurando saber isso e aquilo, e por lá eles ficaram, se emaranharam, se enrolaram, se engodaram, e por lá se perderam, nunca mais voltaram. Nós precisamos da palavra de Deus. Amém? Tudo que foi escrito para a nossa orientação foi escrito. E o que não foi escrito, meu irmão, está com Deus, está com Ele. Amém?
João, capítulo 6, versículo 45, a palavra diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Amém? Está escrito nos profetas. E Jesus estava falando essa palavra. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Todos aqueles que querem aprender de Deus serão ensinados por Deus. Amém? Deus ensina. Versículo 20 e 21, ele diz: se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em justiça. Quem tem lhe instruído? Quem tem lhe ensinado? Existe aí um grupo chamado os sem igreja, né? Os desigrejados. São aqueles que não suportam mais congregar em lugar nenhum, e dizem que eles mesmos se pastoreiam. Então eles ficam em casa e ficam ouvindo as pregações na internet. Essa é boa, essa não presta. Essa é boa, essa não presta. Essa serve, essa não. E eles ficam aí seguindo um monte de gente. Que conteúdo essas pessoas têm? Quando a palavra vai florescer na vida dessas pessoas? Nós precisamos ser ensinados pela palavra, uma palavra viva, uma palavra eficaz, onde no domingo, como nós estamos aqui agora à noite, nós podemos nos alimentar dessa palavra. Eu chego em casa e eu me alimento mais. Durante a semana eu como mais dessa palavra, e essa sede, essa fome, ela não para, ela vai jorrar cada vez mais. Amém? Mas se eu tenho um alimento virtual, é muito bom. Eu faço o que eu quero da minha vida, eu ando por onde eu quero, caminho pelos caminhos que eu mesmo escolho, que eu mesmo faço, e não tem ninguém que venha pegar no meu pé, não tem ninguém que venha fazer nada. Então eu escolho a mensagem que eu quero assistir, que eu quero ouvir. Mas a palavra diz no versículo 21: se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? É a palavra de Deus, nós não podemos mudar, irmãos, é o que está escrito, é o que está aqui, e nós não podemos mudar. Se nós nos deixarmos levar pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É a palavra quem nos instrui, é a palavra quem nos conduz, é a palavra quem nos leva, irmãos, aí mais à frente. É a palavra de Deus que transforma os nossos corações. Amém? No versículo 22, ele diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O sentido do que foi feito, do que foi tratado, do que foi acertado no passado, ele diz: tudo isso aí você joga fora, não serve mais. O velho homem precisa ser morto, o velho homem precisa desaparecer. Nós precisamos nos despojar do velho homem, tirar tudo que é velho, irmãos, colocar tudo novo. E Jesus já falava isso. Paulo, na verdade, ele está falando aqui aos crentes de Éfeso uma tradução do que Cristo estava falando daquela palavra, quando ele diz que ninguém coloca vinho novo em odres velho, e ninguém coloca remendo
novo em vestes velhas. Ele disse: é inconcebível isso. Como é, ele diz, como é que você vai pegar um vestido velho, né? Um pano velho, né? O pano velho rasga, porque já não dá mais nada, já foi, já era. Ele rasga. Aí você corta um vestido novo, um tecido novo, zerado, e vai colocar o remendo no pano velho. Ele diz: não tem cabimento isso, porque a veste velha não vai aguentar o pano novo. Assim mesmo é o vinho. Ele diz: ninguém pega um vinho novo, coloca em um odre que já foi usado. Aquele odre não serve mais, porque o vinho ele vai fermentar. E quando fermentar, o odre não vai sustentar, ele não vai conseguir, ele vai arrebentar. Se põe vinho novo em odres novos. Amém? Paulo está dizendo, no sentido do trato passado, nós devemos nos despojar do velho. Amém? Tirar o velho, jogar fora o velho. Amém, irmãos? Vocês lembram da ressurreição de Lázaro? Você lembra, né? Todo mundo lembra, todo mundo sabe. Mas aqui, irmãos, no versículo 44 de João, capítulo 11, você pode acompanhar aí, João 11, 44, a ressurreição de Lázaro. A palavra diz assim, João 11, 44: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Amém? Então, enquanto ele estava morto, ele estava enrolado, ele estava amarrado, ele estava sustentado, as amarras os tinham prendido. Agora Lázaro, ele vem com uma nova roupagem, com uma nova vida, com uma restauração. E Jesus disse: tirai tudo aquilo que prende, tirai tudo aquilo que está sufocando e deixe ele andar livremente. Amém, irmãos? Como nós devemos andar livremente? Tirar as amarras. Foi a primeira coisa que Jesus falou: tire as amarras dele. Ele não precisa mais disso aí, ele está vivo. Ele está vivo. Amém? Vamos lá para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, irmãos, versículo 1. Ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Ou seja, para que nós possamos ter mais leveza, para que nós possamos alcançar mais longe, para que nós possamos correr com toda a avidez, ele diz: nós precisamos nos livrar de todo o peso, de tudo que nos prende, de tudo que nos leva para trás, de tudo que nos deixa amarrado. Precisamos correr livremente, irmãos. Amém? Nós precisamos nos soltar dessas amarras, tirar todo o peso. E volta a dizer, versículo 12 aqui, ou melhor, capítulo 12 de Hebreus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos o que, irmãos? Tão grande nuvens de testemunhas, na sua rua, onde você mora, na sua casa, onde você trabalha, onde você está, meu irmão, é muita gente lhe observando. Então você tem que tirar os embaraços, então você tem que deixar as coisas de lado, para que possamos correr livremente. Precisamos do novo, da restauração, da transformação. Amém, irmãos? Mais um texto aqui em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21.
Ele diz assim, irmãos: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra aparece aqui mais uma vez. Portanto, despojando-vos, tirando, largando, jogando fora tudo aquilo que, toda impureza e acúmulo, tudo que está acumulando, acúmulo de maldade, nós devemos tirar, precisamos jogar fora, não devemos deixar que essas coisas atrapalhem a nossa caminhada com Deus. Devemos andar em novidade de vida, amém, irmãos? Então ele diz, no sentido do trato passado, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, os desejos incontroláveis desse mundo, que nos engana, que nos leva a andar nos caminhos errados, nos caminhos que não nos levam a Deus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais. E eu gosto da palavra, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é pura e ela não impõe nada, como já falamos aqui algumas vezes. Ela não impõe, ela não diz assim, ó, você tem que fazer isso. Não, ela simplesmente dá uma recomendação. Deus recomenda. Lembra da mensagem domingo passado, em Deuteronômio, no capítulo 30? Deus diz assim: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Amém? Então ele dá sempre uma condição, ou melhor, ele dá sempre uma recomendação. Ele não condiciona. Ele não diz, você tem que fazer. Ele diz, não, você escolhe. Mas escolha isso aqui. Isso aqui é bom para a sua vida. Isso aqui vai fazer bem para a sua vida. Aqui ele fala a mesma coisa, no versículo 24. Ele recomenda que nós devemos nos revestir. E nos revestir de quê, irmãos? Do novo homem, criado segundo Deus. Lembra no capítulo 5 aqui de Efésios? Sede, pois, imitadores de Deus. E aqui no versículo 24 ele diz que esse homem, ele é criado segundo Deus. João capítulo 1 versículo 12. Quem sabe, pessoal da escola dominical? Não está mais tendo escola dominical? Ele diz, mas a quantos o receberam, ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de quê? Não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Aqui ele está falando que nós devemos nos revestir desse novo homem criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedente da verdade. Esse é o caminho que nós devemos traçar, esse é o caminho que nós devemos ir. Amém? Colossenses capítulo 3, está bem pertinho aí, Colossenses 3, versículo 12. Revestivos, a palavra aparecendo de novo. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdias, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Nos revestir. E eu digo, irmãos, é fácil se revestir dessas coisas? Não é. E se nós insistirmos com as nossas próprias forças, nós não iremos conseguir. O que nós conseguimos é como Tito falou. Ele diz, nós só conseguimos pelo lavar regenerador e restaurador do sangue de Cristo. É quando nós nos debruçamos diante de Deus, é quando nós nos jogamos aos braços do Senhor, é que podemos ter essa capacidade. De nós mesmos nós não iremos conseguir, nós não iremos a lugar nenhum.